Bom, vamos direto ao ponto. Existe um novo projeto de lei no Brasil que busca criminalizar a misoginia, e ele passou com uma aprovação unânime no Senado. Mas olha que curioso, em vez de uma grande celebração, o que a gente viu foi o começo de um debate nacional intenso. A grande questão que ficou no ar é: essa lei é um avanço necessário, uma proteção, ou ela representa um risco para as liberdades? E para a gente ter uma dimensão da urgência por trás dessa discussão toda, a gente precisa começar com este número: 4. Essa é a média de mulheres assassinadas todos os dias no Brasil, vítimas de feminicídio. Essa realidade brutal que deu impulso para a criação da lei e que mostra o peso dessa conversa. Então, nesta análise, a gente vai navegar por esse tema que é bem complexo. Primeiro, vamos entender a crise que levou a essa proposta. Depois, o que exatamente a lei diz. Aí vamos mergulhar nos argumentos dos dois lados, dar uma olhada no que aconteceu em outros países e, no final, levantar a questão: qual seria a verdadeira solução? O pano de fundo para esse projeto de lei, então, é esse sentimento de urgência lá no Congresso. A percepção é que a violência e as ameaças contra as mulheres, que muitas vezes explodem na internet com discursos de ódio, mostraram que talvez as ferramentas que a gente tem hoje não sejam suficientes. E a solução que está na mesa começa justamente aqui, na definição do crime. O texto é bem direto. A ideia é criminalizar a conduta que demonstra ódio ou aversão às mulheres. Parece simples, né? Mas é exatamente nessas palavras que mora toda a complexidade da coisa. E essa é a pergunta de $1 milhão. É o que transforma uma definição que parece clara no epicentro de toda a polêmica. Porque como é que a justiça vai medir um sentimento como aversão? O que para uma pessoa é só uma crítica dura, para outra pode ser visto como aversão. E é essa subjetividade que bota lenha na fogueira desse debate. Agora, vamos olhar para o peso jurídico que essa proposta carrega. Ao equiparar a misoginia ao racismo, o crime se torna inafiançável e imprescritível. O que isso quer dizer na prática? Que o acusado não pode pagar fiança para esperar o julgamento em liberdade, e que ele pode ser processado a qualquer tempo, não importa quantos anos tenham se passado desde o fato. É algo muito sério. E aqui a gente chega no coração da briga. De um lado, a necessidade urgente de proteger as mulheres. E do outro, o medo de passar do ponto e acabar limitando a liberdade de expressão. Esse quadro aqui resume perfeitamente o impasse. Quem defende a lei vê nela uma ferramenta para atacar a raiz da violência, sabe? Aquele discurso que vai normalizando tudo. Já quem critica acende um alerta: essa linguagem tão aberta pode acabar transformando sentimentos em crimes. E a lei poderia virar uma arma para resolver brigas pessoais, por exemplo. A voz de quem apoia o projeto, como a da deputada Fernanda Melchiona, é bem clara. A lógica é: não dá para combater a violência física sem criminalizar o discurso de ódio que vem antes, que prepara o terreno para ela. É sobre enfrentar a estrutura cultural que deixa a violência acontecer. E do outro lado, críticos como a vereadora Eduarda Campobiano trazem um medo muito forte. A preocupação aqui é que a base para uma acusação criminal deixe de ser um ato concreto, uma coisa que aconteceu, e passe a ser a percepção de ofensa de alguém. E isso, na visão deles, criaria uma insegurança jurídica gigantesca. Para deixar o debate menos abstrato, vamos ver os exemplos que cada lado usa. Os defensores da lei dizem que o alvo é o discurso de ódio claro, explícito. Pense em vídeos que ensinam a agredir mulheres ou aquelas listas absurdas que circulam em escolas. Já os críticos se preocupam com situações do dia a dia. Será que um sermão, um feedback mais duro no trabalho ou até uma piada de péssimo gosto poderiam virar caso de polícia? Mas olha, esse debate de onde traçar a linha não é só no Brasil. Um jeito interessante de tentar prever os efeitos dessa lei é olhar para fora. Ver o que aconteceu quando outros países tentaram criar leis parecidas sobre discurso de ódio, usando termos assim, mais abertos. E o que a gente vê lá fora levanta algumas questões importantes. Na Escócia, uma lei parecida gerou um volume de mais de 7.000 denúncias só na primeira semana. A polícia ficou sobrecarregada. Na Inglaterra, um teste parecido, um monte de denúncias, mas quase nenhuma condenação. Isso faz a gente pensar se essas leis acabam criando mais burocracia do que proteção de verdade. E todo esse cenário internacional nos leva a uma outra pergunta, a um outro argumento que tem aparecido muito nesse debate. E se o problema do Brasil não for a falta de leis? E se for outra coisa? E esse ponto é fundamental para entender a discussão. A verdade é que, no papel, a legislação brasileira para proteger as mulheres já é vista como uma das mais avançadas e duras do mundo todo.
É só a gente lembrar, a gente tem a Lei Maria da Penha, que é referência mundial, temos a Lei do Feminicídio com penas bem pesadas, recentemente violar uma medida protetiva passou a ser um crime específico, ou seja, o arsenal de leis já é bem forte. A pergunta que fica é, então, o que é que está faltando? A resposta talvez esteja nesse número aqui, um número trágico, 13%. Isso quer dizer que quase 1 em cada 7 mulheres vítimas de feminicídio no ano passado já tinha ido à justiça, já tinha conseguido um papel que, em teoria, deveria protegê-la. Mas esse papel sozinho não foi capaz de parar a violência. E assim, a gente chega na questão central. A solução para essa violência terrível contra a mulher virá de uma nova lei com todos os seus possíveis riscos ou de um investimento pesado para fazer as leis que a gente já tem funcionarem de verdade? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro da segurança das mulheres no Brasil.